Nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Salmos. Salmo 66, versículo 8. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazer ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta, convida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagarei os meus votos que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca quando eu estava em meio à angústia. Só até aqui. Diga amém. Olha só, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós na terra, do mesmo jeito que a chuva cai no telhado do vizinho, cai no nosso. Isso é fato. A pandemia, ela está aí, e morre crente, morre católico, morre o espírita, morre até o ateu. A pandemia está aí. A Bíblia nos mostra que o salmista aqui falou sobre as lutas, as provas, que as dificuldades fez com que ele fosse provado como a prata, fez com que ele fosse levado como peixe na rede. Quando ele diz, afligiste os nossos ombros, cansaço, fizesse com que os homens cavalgassem, pisassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas trouxeste-nos, olha só, trouxeste-nos a um lugar de abundância. Sabe o que a palavra hoje ela nos mostra? Que por maior luta e dificuldade que você está enfrentando, e quem não serve a Deus no mundo também está enfrentando, alguma coisa nós vamos tirar disso aí. Por mais luta que temos, maior é o valor que damos à vitória. Maior é o valor que damos à conquista. Quando ele diz assim, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, Deus permite nós passar pelo fogo. Passamos pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Essa é a palavra para esta noite. O Senhor, aleluia, Ele quer te animar. Você está passando pelo fogo, você está passando pela água. Deus está permitindo a humanidade, não é você só não. Não, como foi dito no começo da palavra, a água que cai no telhado do vizinho está caindo na tua, e a que cai na tua, cai na do vizinho. Mas um segredo para aquele que serve a Deus nós temos, glória a Deus, que Deus quando quiser dar o basta e nos tirar de tal situação, Ele tira,
E o salmista diz assim: nos coloca em um lugar de abundância, coloca nós num lugar de paz, coloca-nos num lugar de saúde, de prosperidade. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor está dizendo por essa palavra: a chuva está caindo, a pandemia está aí, o comércio está fechando, tudo está travando, parando, emprego se perdendo, e muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Deus está sacudindo a terra, Deus está peneirando o povo dele, Deus está tocando mesmo e permitindo certas lutas que nós nunca imaginamos enfrentar, mas o Senhor está dizendo: se você aguentar firme, minha filha, se você aguentar firme, meu filho, aleluia, você vai passar esse Jordão, você vai passar essa dificuldade, você vai passar esse momento difícil, e do outro lado, vou te colocar num lugar de abundância. Abundância financeira, é abundância de saúde, quem sabe abundância de paz, aleluia, de união dentro dessa casa conturbada. O Senhor vem por essa palavra hoje e diz para mim e para você: agora não se esqueça, aleluia, dos votos que você fez, aleluia, não se esqueça de você cumprir tudo que você tem prometido. Se Deus, aleluia, se você prometeu a Deus dizimar, dizime. Se você prometeu a Deus ser fiel nas tuas ofertas, aleluia, no teu congregar online, agora os cultos parece que voltaram ou vão proibir de novo, eu não sei. Uma coisa você não pode deixar de esquecer, de lembrar, aliás, você não pode deixar de lembrar, aleluia, de ser fiel a Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Ser fiel a Deus quando vem a abundância é fácil, ser fiel a Deus quando a porta abre é fácil, ser fiel a Deus quando o milagre acontece é fácil. O Senhor está dizendo: faz como o salmista, aguenta firme, aleluia, glória a Deus, aleluia, nesse caminho que Deus te colocou. Olha o que diz a palavra lá no 8, vamos ler o 8 e o 9, bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, não consente que resvalem os nossos pés. O Senhor te colocou nesse caminho que é santo, nesse caminho, aleluia, que nem o imundo passa por ele, aleluia, que não é igreja, não é placa, eu não venho aqui trazer denominação, nem CNPJ, não, é a presença de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Deus assim te chamou, te trouxe, aleluia, para esta maravilhosa graça que não é a congregação cristã no Brasil, não é a Assembleia de Deus, não é a cristã apostólica, a graça é Jesus Cristo. Deus assim, aleluia, te trouxe para essa graça maravilhosa, aleluia. A prova quer te fazer resvalar os pés, quer fazer você desviar, quer fazer você voltar o caminho, mas o Senhor está dizendo: aguenta firme na prova, aguenta firme na luta, aguenta firme nessa tribulação, aguenta firme, a lágrima rolando o rosto, a dor doendo na alma, aleluia, o coração enlutado, mas o Senhor está dizendo: aguenta firme, glória a Deus, vou te colocar no lugar de abundância, vou levantar tua cabeça no lugar da tua vergonha, eu vou trazer honra, e na tua vida, diz o Senhor, o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. Agora o salmista diz: entrarei na tua casa com holocaustos, aleluia, pagar-te-ei os meus votos que havia pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava em angústia. Hoje a palavra é essa: não se esqueça do Senhor, não deixa a prova, não deixa a dificuldade, não deixa com que esse momento difícil, esse momento, quem sabe, porque a pandemia está tocando em todas as áreas. Está vendo na internet que de um ano para cá, quantos divórcios aconteceram, e olha que aumentou, triplicou, quadriplicou o número de divórcios, porque um não aguenta o outro dentro de casa. Abuso sexual, padrasto, até pais abusando dos filhos. O negócio não está fácil, o negócio está feio, e a palavra hoje pergunta: você acha que é só você que está aprovada? É só você que está aprovado?
Mas o Senhor está dizendo para todos que estão ouvindo essa palavra, você não está aqui à toa. Você que está aí no YouTube, no Facebook, você não está aqui à toa, não existe coincidência com as coisas de Deus. Deus assim preparou, Deus assim permitiu. Você está ouvindo esta palavra, está ouvindo glória ao nome santo do Senhor. Está ouvindo o que está sendo pregado. Ele quer falar com a tua alma. Ele quer falar direto ao teu coração. Aguenta firme a prova, não desvie os teus pés da minha presença, não desvie os teus pés da minha casa, não desvie os teus pés do que eu tenho para te dar. Porque a prova, a luta, a dificuldade, a única solução que o mal nos apresenta é desistir, é parar. Não sei se você ouviu falar da médica logo no começo da pandemia. A médica, que era a pessoa que deveria acreditar, a que mais deveria acreditar na cura do coronavírus, ela está lá na frente, não, como que diz? Linha de frente. E aí ela pegou o coronavírus, uma doença que ninguém sabia como de fato curar, as reações, os efeitos que ela traria no organismo da pessoa. Sabe o que ela fez? Olha na internet para você ver que eu não estou inventando. Ela pega uma corda, acho que foi na Itália, uma corda e se enforca. É o que a palavra está dizendo hoje, não desista. Aguenta, insista, persevere mais um pouquinho. Fica firme, porque a minha promessa está de pé. Eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa situação. Eu vou te dar a vitória. Ou você acha que nós que pregamos aqui não temos luta, dificuldades, problema? A palavra que fala aí, fala aqui também. É a palavra que está batendo no Chico, está batendo aqui no Francisco também. É o Senhor dizendo, não pare. Não desista, não recue. Não, a prova tem que nos fazer carne de pescoço, duro na queda. A prova não pode nos fazer chorar todo sempre, não. A prova vai nos levar a plantar com choro. Mas lá na frente, hoje eu dou risada de provas que eu enfrentei lá atrás. E Deus está dizendo, vou colocar um riso nos teus lábios, no lugar do choro que desce os teus olhos. O Senhor, aleluia, é o maior interessado em ver nós abençoados. Mas Ele quer que eu e você possamos perseverar. Persevere nessa luta, persevere nessa prova, nessa tribulação, persevere, a porta fechou, o emprego foi embora, Deus prepara um escape, Deus prepara alguém que vai te ajudar, Deus manda anjo, Deus faz milagre, mas não desista do Senhor, não desista de crer na palavra, não desista de perseverar na presença de Deus, e o Senhor aparecerá, aleluia, te colocará no lugar de abundância. E quando você estiver no lugar de abundância, não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Por exemplo, o filho que ganha um carro de mão beijada e o filho que compra em 48 vezes, qual é o que mais dá valor do carro? Que ganhou de mão beijada ou que paga? E ele compra em 48 vezes, ele tem que trabalhar, ralar para pagar o carro dele. Qual que dá mais valor? É uma prova, não é? Eu que o digo, eu tenho meu carro, misericórdia. Parece que aumenta mais as parcelas do carro. E olha, eu sei quando acontece, e olha que meu carro tem um monte de arranhão, mas quando acontece de ter um arranhão novo, eu sei que tem, porque a gente dá valor. 95%, pode ver na internet, eu vejo essas coisas para não ficar falando besteira no púlpito. Mas olha na internet, 95% das pessoas que ganharam na Mega Sena estão na miséria. Porque não aprenderam a dar valor, não aprenderam a usar com sabedoria aquilo que ganharam. Porque não teve luta, não teve prova, não teve dificuldade. Esses dias o Bruno falou, nós estávamos conversando sobre uma situação, e não sei se você lembra que você falou assim,
que depois de uma situação como essa, pandemia, perdas de parentes, de familiares, gente famosa e não famosa morrendo, tem pessoa que ainda não consegue ser um pouquinho melhor, dar valor à própria vida, dar valor ao ser humano. Sabe por quê? Porque para ela é tudo muito fácil. Ela não consegue olhar e tirar a lição das provas e dificuldades, da pandemia. Só Deus sabe como é ralado você ganhar teu dinheirinho para pagar a tua prestação, pagar teu aluguel, pagar teu carro, uma televisão, um liquidificador. Agora, quando é de mão beijada, pode ver, não dura. Sabe por que eu estou falando dessa maneira? O Espírito Santo faz eu falar dessa maneira. Quando você passar esta prova, o que Deus te der nas tuas mãos, você vai valorizar cada vez mais. O que Deus vai entregar na tua vida, você vai dar valor. Agora, quando a bênção é de mão beijada, tem muitos pregadores pregando dessa maneira. Tem um louvor, eu cresci ouvindo esse louvor, minha avó ouve, faz tempo que eu não ouço, não vejo a minha avó ouvindo esse louvor, mas procura no YouTube depois, pregadores de rosas. O louvor diz assim, pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Sabe por quê que tem louvor como... geralmente são os louvores de antigamente, porque os louvores de hoje é só vitória, é só bênção, agora é só vitória, não tem problema, não há pecado nisso, mas para ter vitória tem luta, para ter cura tem que passar pela enfermidade, para você ter abundância vai passar pela escassez, para que você possa ter êxito em algo. Agora eu não sei que tipo de guerreiro que está nascendo ultimamente, quer ter vitória sem guerra, quer ter êxito sem fazer a parte dele ou dela, espera o pastor subir o monte, espera o cooperador orar, espera o ancião fazer algo, eu que tenho que buscar. Não, gente, o Senhor está dizendo por essa palavra, aguenta firme, porque eu estou contigo nessa prova, eu estou contigo nessa luta, e nessa luta, nessa prova, eu vou te dar vitória, vou mostrar que eu sou Deus na tua vida, e na tua vida, o meu nome vai ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora juntos nós vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fortalece, Senhor, tua igreja, o teu povo. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos dobramos diante, Senhor, da tua presença em oração para pedir a ti, Senhor, por todos os pedidos que foram feitos no decorrer do culto, Senhor, por família, causa, tribulação, vida espiritual, quem sabe, Senhor, é um projeto que está se frustrando por conta de tudo que está acontecendo. Pai, põe as tuas mãos poderosas, Senhor, intervém, faz o milagre, o teu nome será glorificado. Queremos te louvar e te agradecer por todos os hinos, pela oração, maiormente pela tua palavra, Senhor, por este momento de comunhão, Pai. Te louvamos e te agradecemos por cada vida que orou conosco, que acompanhou conosco, Senhor, este culto, Senhor, que glorificou o teu nome em tudo que aqui aconteceu, porque cremos que foi guiado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, fez e há de fazer. Todas essas bênçãos a te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória.